Por que os judeus escolheram Barrabás ao invés de Jesus? A escolha entre Jesus e Barrabás é um episódio famoso e controverso da história bíblica, que ocorreu durante o julgamento de Jesus, antes da sua crucificação. Segundo a narrativa, Pôncio Pilatos, o governador romano da região, ofereceu à multidão judaica reunida a escolha entre soltar Jesus, a quem ele considerava inocente, ou Barrabás, um criminoso condenado que estava preso na época. Para a surpresa de Pilatos, a multidão escolheu Barrabás e exigiu que Jesus fosse crucificado. Mas por que os judeus escolheram Barrabás em vez de Jesus? É o que vamos explorar no vídeo de hoje. Mas antes, já deixe seu like para fortalecer nossa parceria. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e venha para a nossa família de inscritos. Eu sou Inácio Dias e você é muito bem-vindo ao nosso canal Uma História. Bem, primeiramente precisamos entender quem era Jesus e Barrabás. Jesus era um pregador judeu que se tornou bastante popular na região da Judéia, onde pregava sobre amor, justiça, perdão e outros valores espirituais. Ele era considerado por muitos como um profeta ou Messias, que traria a salvação para o povo judeu. Já Barrabás era um criminoso que havia sido preso por liderar uma revolta contra o Império Romano, que ocupava a região naquela época. Ele era um dos chamados ladrões de estrada, que roubavam e matavam pessoas que cruzavam seu caminho. Portanto, podemos dizer que Barrabás era um homem violento e perigoso, enquanto Jesus era um homem pacífico e espiritual. Agora vamos ao momento em que a escolha entre Jesus e Barrabás foi feita pelos judeus. Isso aconteceu durante o julgamento de Jesus, perante o governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos. Os líderes religiosos judeus haviam acusado Jesus de blasfêmia e de incitar o povo contra o Império Romano, o que era considerado um crime grave na época. Pilatos, por sua vez, não encontrou provas concretas contra Jesus e decidiu que ele não merecia a pena de morte. Ele propôs então que o povo escolhesse entre soltar Jesus ou soltar Barrabás, como era costume no período da Páscoa judaica. Aqui vale ressaltar que os líderes religiosos judeus, que eram os principais acusadores de Jesus, estavam presentes na multidão, que se reuniu diante de Pilatos naquele dia. Eles haviam incitado a população a escolher Barrabás, para que Jesus fosse condenado à morte. A escolha de Barrabás pelos judeus, portanto, pode ser vista como uma demonstração de que eles preferiram um líder revolucionário e violento, que permitia libertá-los do domínio romano pela força, em vez de um líder espiritual, que pregava a paz e a justiça. Essa escolha reflete também a visão de que a salvação do povo judeu deveria vir através da libertação política e não de uma transformação interior. Porém, é importante lembrar que a escolha dos judeus naquele momento não representa a opinião de todo o povo judeu naquela época. Havia muitos judeus que acreditavam em Jesus e o seguiram até o fim, inclusive após sua morte e ressurreição. Alguns estudiosos argumentam que a escolha de Barrabás pode ter sido influenciada pelo fato de que ele teria sido visto como um Messias militar, que lideraria uma revolta contra os romanos e restabeleceria a soberania judaica na região. Já Jesus, por sua vez, poderia ter sido visto por alguns líderes judeus como uma ameaça às suas posições de poder e influência, o que teria levado à sua condenação. Além disso, a escolha dos judeus entre Jesus e Barrabás também pode ser vista como uma questão de identidade religiosa e cultural. Os judeus da época estavam sob a ocupação romana e tinham que lidar com uma cultura estrangeira que não respeitava suas tradições e crenças. Nesse contexto, alguns judeus poderiam ter se identificado mais com Barrabás, um homem que lutava contra a opressão romana, do que com Jesus, que pregava valores espirituais universais, que poderiam ser vistos como contraditórios com a identidade judaica. Por fim, é importante lembrar que a história da escolha entre Jesus e Barrabás é uma narrativa bíblica e, portanto, também pode ser interpretada de forma simbólica e metafórica. Alguns estudiosos argumentam que a escolha entre Jesus e Barrabás
representa a escolha entre a luz e a escuridão, entre a vida e a morte, entre o amor e o ódio. Nesse sentido, a escolha dos judeus entre Jesus e Barrabás pode ser vista como uma reflexão das escolhas que cada um de nós fazemos na vida. Entre seguir os valores espirituais ou se deixar levar pela violência e pelo egoísmo. A escolha dos judeus entre Jesus e Barrabás é um assunto complexo e controverso, que pode ser interpretado de várias formas, dependendo do contexto histórico, religioso e cultural em que é analisado. O importante é que essa história nos faça refletir sobre as escolhas que fazemos em nossas vidas e sobre os valores que nos guiam.